Graça e paz, amados líderes de célula. O nosso estudo dessa semana está baseado no sermão que eu preguei no último domingo, no culto das 19 horas. O título é Enfrentando as Aflições. E o nosso texto bíblico é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, do versículo 16 a 18, os últimos versículos do capítulo 4 e os primeiros do capítulo 5, que é o versículo de número 1 até o versículo de número 10. E a título de introdução está assim o nosso estudo. Neste texto, o apóstolo Paulo defende a autoridade do seu ministério contra falsos mestres que estavam entrando na igreja de Corinto e atacando como apóstolo e questionando também a sua autoridade como mensageiro de Deus, pregador do evangelho. Paulo expõe de que forma reagia às aflições. O grande diferencial aqui, irmãos e irmãs, não é o fato de passar por aflições. Todos nós passamos. É como nós reagimos às aflições. E como ele enfrentava, então, o sofrimento. Vivemos dias difíceis e, embora nossas lutas e tribulações não cheguem nem se comparam com as dele, todavia os princípios que estão aqui se aplicam a nós. Temos outros tipos de sofrimentos, doenças, pressão econômica, sofrimentos com pessoas próximas a nós que passam por dificuldades, contra o nosso inimigo, Satanás e seus demônios, com calúnias, mentiras que muitas vezes se levantam contra nós, enfim, oposições. Esses princípios nos ajudam a lidar com as aflições aqui nesse mundo. Então nós veremos hoje 4 princípios que nos ajudam a enfrentar as aflições. Mas algo que me chama a atenção do apóstolo Paulo está no capítulo 4, no versículo 7, que ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja em nós, e em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele, diante do sofrimento, ele se considerava um vaso de barro que precisava ser moído, quebrado, para que o bom perfume, que é o Evangelho de Cristo, fosse anunciado. Então ele coloca como um privilégio passar por provação, que é como se Deus estivesse nos adestrando para uma excelente obra. E aí, o primeiro tópico aqui é não desanimando. É assim que nós vencemos as aflições. Paulo era um pregador do Evangelho no meio de um povo que não queria ouvi-lo e que, na maioria das vezes, rejeitava e o expulsava, mas não desistiu de cumprir aquela missão que Deus tinha dado a ele. Como Paulo conseguia uma renovação diária? Por que não desanimava? Paulo não desanimava porque o foco dele não estava na luta, na tribulação, nas dificuldades. O foco dele estava no seu relacionamento com Deus. Aqui no versículo 16 do capítulo 4, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, nosso corpo é mortal, ele é um corpo que à medida que os anos passam, a visão já não é a mesma, a audição já não é a mesma, ele vai envelhecendo. Esse corpo exterior, ele se corrompe. Mas ele diz o seguinte: contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe como que nós somos renovados de dia em dia? Quando nós temos um bom relacionamento com Deus. Mesmo que o exterior vá envelhecendo, o interior ele vai se renovando de dia em dia por conta de um bom relacionamento com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo não desanimava, porque ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia quem era o Deus que estava com ele nas batalhas. E ele não desanimava porque ele sabia que esse Deus traria socorro, direcionamento, o fortaleceria a passar pelos vales e desertos. Quando o nosso foco está em Deus, nós não desanimamos. Se focarmos na tribulação, nas angústias, nas adversidades, nós vamos desistir. Mas a segunda verdade aqui é que Paulo ele vivia sempre na esperança da vida eterna. E aqui está assim: na sua opinião, por que as pessoas preferem viver com foco no que é terreno e não naquilo que é eterno? Porque as pessoas são motivadas pelo imediatismo. As pessoas esquecem
que nós temos uma pátria celestial, que nós somos forasteiros aqui, que nós estamos em terra estranha, que lá no céu nós vamos receber uma recompensa por aquilo que nós fazemos aqui. Então, como o foco está na esperança da vida eterna, e se nós vivermos com esse foco, muda a nossa forma de viver. Mas nós estamos vivendo num povo que quer tudo para hoje, querem conquistar e acumular tesouros aqui, e esquecem de acumular tesouros no céu. Então é claro que nós não podemos ser incoerentes, né? Nós temos que ser responsáveis na administração daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Mas a nossa perspectiva está naquilo que é eterno, a nossa esperança está na eternidade. O terceiro tópico, mantenha o bom ânimo. E aí, aqui está assim, ausentes do Senhor Jesus, quando houver a ressurreição dos mortos. Cristo virá fisicamente e nós estaremos com Ele fisicamente por toda a eternidade. Comente. Por enquanto andamos por fé e não por vistas. Há pessoas que querem ver Deus se materializando aqui na sua frente e dando direcionamento. Nós precisamos compreender algumas verdades aqui. Deus fala conosco através da palavra dele. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, as pessoas que vivem com esse foco em sonhos, em visões, vão se decepcionar. É só nós pensarmos que grandes heresias entraram na igreja cristã fruto de sonhos e visões. Se você for analisar e estudar a origem dos Mormons, você vai perceber que foi fruto de um sonho, de visão, né? A questão também das testemunhas de Jeová. E muitas vezes nós temos visto no meio do povo evangélico gente que quer ter a vida pautada em sonhos e visões. E às vezes, como nós pastores ou líderes de célula orientamos, olha, mas vamos ver o que a palavra diz. Essas pessoas rejeitam. Parece que sentem coceira no ouvido, querem ouvir aquilo que lhes agrada e rejeitam a palavra. E nós temos que rejeitar as fábulas e ficar com a palavra. Só mantém bom ânimo quem fica com a palavra. Quem vive focado aí em sonhos, em visões, aquilo que é passageiro, vai se decepcionar, vai desanimar. Então o nosso foco é naquilo que é eterno. Está aqui no versículo 6 e 7, diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque o Senhor em corpo, ele está na glória, lembra do corpo incorruptível que ele recebeu, ressuscitou e está com o Senhor. E aí ele diz assim no versículo 7, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Quem precisa ver não tem fé. Uma pessoa só tem fé quando ela crê naquilo que ela não vê. Isso é fé. E aí essa pessoa não desanima, porque ela vive por fé e não pelo que vê, não é? E o quarto ponto aqui é esforçando para agradar a Jesus. Paulo diz, o alvo da minha vida é ser agradável ao Senhor. No versículo 10, ele diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e ele vai recompensar os que são seus. Por que Paulo quer ser agradável ao Senhor? É a pergunta. Sabe por quê? Porque ele diz aqui que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E essa é uma razão fortíssima para nós agradarmos ao Senhor. Porque quem sabe que um dia vai prestar contas diante de Deus, ele vai ter uma vida cristã de responsabilidade. A gente tem que pensar, Jesus, se ele estivesse aqui, como ele agiria? Ele seria um líder de célula, um líder de ministérios, envolvido na vida da igreja, ou ele seria um espectador? Se Deus nos alcançou, se nós somos alvo do Evangelho de Cristo, um dia nós vamos também prestar contas de como nós desenvolvemos a nossa salvação. Só entra no céu quem tem Jesus. Jesus é o único caminho. Mas nós precisamos viver a vida cristã responsável, nos envolvendo e servindo ao Senhor, porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas. Olha, eu te alcancei, eu te salvei, eu te coloquei lá na igreja central. Como você me serviu? O que você fez com a sua salvação? Como você desenvolveu a sua salvação? E por fim, a conclusão está assim:
a única fonte de consolo e conforto nesse mundo é a esperança da vida eterna, a expectativa da vinda de Cristo. Nesse mundo, passamos por aflições, mas nós não vivemos por vistas, e sim pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sendo assim, o nosso objetivo enquanto estamos aqui é agradar ao Senhor Jesus, até aquele dia em que estaremos com Ele pessoalmente na glória eterna, junto com os nossos irmãos no novo céu e na nova terra. Precisamos rever a forma como olhamos para o sofrimento e para a tribulação. Não se pode medir o amor de Deus baseado no sofrimento que passamos nesse mundo, porque se fosse assim, o apóstolo Paulo havia desistido. A perspectiva maior está nas coisas que são eternas. O desejo do meu coração é que essa semana seja uma semana vitoriosa, que em Cristo nós possamos nos considerar mais que vencedores, que o poder de Deus se manifeste na sua vida e na sua célula, que o poder de Deus transforme realidades, trazendo encorajamento para enfrentarmos as lutas enquanto estivermos neste mundo. Fique na paz do Senhor.